As mulheres, elas têm um sono já diferenciado em relação aos homens. Esse assunto muito me interessa, né? Climatério. Em especial agora, no mês dedicado às mulheres. A gente sabe que muitas vezes nesse período de climatério, até a menopausa, são muitos os sintomas. Entre eles, a insônia, né? Como que a gente pode fazer para combater? Exatamente. As mulheres, elas têm um sono já diferenciado em relação aos homens. Então, a gente já tem um sono mais superficial durante a vida, né? São fases da nossa vida e o nosso sono já é um sono mais superficial, já é um sono mais fragmentado. Nós falamos que é um sono mais picado. As mulheres, e principalmente quando elas têm filhos, né? Naquele período ali da gestação e após ter filhos. Então, o sono fica mais superficial e mais fragmentado. E quando nós chegamos nessa fase em especial, que é a menopausa, nós temos toda essa alteração hormonal. E essa alteração hormonal, ela vem impactar diretamente no sono, na qualidade do sono. Pela falta dos dois hormônios principais, o estrogênio e a progesterona. E aí as mulheres começam a experimentar problemas no sono, que são ronco, que são apneia do sono, e a insônia começa a se intensificar. Então, nós temos a insônia inicial, que é aquela dificuldade de pegar no sono. E nós temos aquela insônia de permanência, que a mulher acorda no meio da noite e não consegue dormir novamente. E aí, esses distúrbios acabam se misturando. E fica muito difícil você, às vezes, identificar. Você percebe que você não dorme bem e que na menopausa a coisa começou a ficar pior. E aí, o que acontece? Como consequência disso, de um sono de má qualidade, de um sono fragmentado, de um sono onde a mulher tem menos horas de sono também, ela começa a ter problemas no seu dia a dia, no seu rendimento, no trabalho, né? Afeta muito a saúde mental, a cognitiva. Então você começa a acordar mais irritada, mais cansada, menos paciência para resolver as coisas do seu dia, tem mais sonolência durante o dia. E uma fadiga crônica, é aquele cansaço, a mulher está sempre cansada. Nossa, eu estou sempre cansada, né? Por quê? Ela não dorme bem, ela não tem um sono reparador. Então, é muito importante ter atenção para o sono, principalmente nessa fase. E aí, alguns pontos interessantes que você coloca aqui. A mulher realmente ela tem um sono mais leve, em sua maioria, né? Inclusive, depois que ela se torna mãe, né, durante todo aquele processo, acordando de madrugada, amamentando, né, as mulheres são unânimes quando falam em relação a isso. O meu sono, ele ficou muito mais frágil depois que eu me tornei mãe. E além disso, um outro aspecto interessante colocado aqui é que, independente do gênero, quando a gente não tem uma noite de sono adequada, né, no outro dia a gente realmente fica prejudicado. Porque a gente não consegue render no trabalho, a gente não consegue render em casa. E aí, quais são as principais dicas, né, para combater tudo isso, combater esse sono? Porque até chegar ao sono profundo é um processo. Exatamente, Carla. O sono, ele é composto de fases. Então, nós temos as primeiras duas fases, que são as fases superficiais, N1 e N2, e depois nós vamos para o sono profundo, que é o N3. Nesse sono profundo acontecem várias funções ali que são reguladoras do nosso organismo, restauradoras, restaura a energia, restaura a sua memória, né? Restauração de várias funções, inclusive cardiovasculares. E aí depois nós temos o sono REM, que também é um sono reparador, onde acontecem produções hormonais extremamente importantes. E o que acontece? Quando a mulher tem esse sono fragmentado e superficial, ela tem menos sono profundo. E a gente vê muito isso. As mulheres queixam disso. Nossa, eu quase não aprofundo o meu sono. Porque ela tem aquele sono superficial, tá? E aí o que acontece? Ela vai ter prejuízo tanto no seu dia a dia, na sua produção do dia, quanto na sua saúde cardiovascular também. Mulheres acabam desenvolvendo pressão alta, que é a hipertensão, arritmia cardíaca. Tudo isso está relacionado a um sono de má qualidade, onde, durante o sono, as funções não conseguem ser reguladas. E outro ponto importante é que o sono também desregula a parte metabólica. O que é isso? As mulheres começam a ganhar peso. E aí,
vem junto a questão da queda hormonal, o sono fragmentado, e aí a mulher começa a ganhar peso. E aí quando ela ganha peso, ela começa a ter mais ronco e mais apneia do sono. Então é um sistema que se retroalimenta. Se eu não durmo bem, eu vou desenvolver problemas cardíacos, eu vou desenvolver problemas cognitivos, memória, concentração, a produtividade fica prejudicada também, e eu também tenho risco de desenvolver diabetes e também ganho de peso. Olha quanta coisa, quantos problemas podem ser desenvolvidos, desencadeados, se eu não tenho um sono de qualidade. Então, a importância é olhar para o sono, priorizar a saúde do sono. O que é isso? Ter um sono realmente de qualidade. Tentar dormir a quantidade de horas adequadas para o seu organismo. No mínimo 7 horas. Nós temos uma janela de horas na idade adulta, entre os 35 até os 65 anos, uma janela entre 7 e 9 horas. Então isso varia um pouco de organismo para organismo, de mulher para mulher. Ou seja, eu tenho uma necessidade de 7 horas, mas tem mulheres que precisam de 7 horas e meia, 8 horas de sono. Então isso vai oscilar um pouco, mas sempre respeitando essa janela de 7 a 9. E é interessante, outro ponto, a qualidade do sono. Então não basta você estar deitada durante 7 horas e você acordar com a sensação que não dormiu. Ou seja, seu sono não é de qualidade. Então a gente precisa investigar, verificar o que está acontecendo. Se você dorme uma noite inteira, 7 horas, uma quantidade de horas adequadas, e você acorda com a sensação de cansaço, fadiga, sonolência durante o dia, indisposição e outros problemas como depressão, vontade de não fazer as coisas, sabe? Você vai perdendo a vontade de participar de ciclos de amizade social, no seu trabalho, você vai se fechando mais, né? Então, tudo isso está relacionado ao sono. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e, por favor, os seus contatos, né? As mulheres que estão nos assistindo nesse mês dedicado à mulher, como que elas podem fazer para lhe encontrar? Nós temos uma clínica do sono que fica no Vieira Alves, @sonovitar, nosso Instagram. O telefone é o 9365-0543 e tem o meu Instagram direto também, @doutora Luciane Zufo, onde eu tiro dúvidas, estou à disposição para ajudar as mulheres, né, a passar por essa fase e a identificar, inclusive, problemas no sono, né? Porque é extremamente importante, então, que as mulheres priorizem seu sono, olhem para a qualidade do sono e, assim, alguns pontos importantes, né, que elas devem fazer: ter rotina adequada de sono, priorizar a higiene do sono e também atividade física, incluir uma Quando você fala, perdão, mas quando você fala higiene do sono, seria exatamente o quê? É um conjunto de atitudes que você deve adotar, como rotina de horário para dormir e acordar, luminosidade do quarto sempre totalmente escuro, temperatura do quarto também adequada, alimentação saudável à noite, de preferência 2 a 3 horas antes de você ir dormir, suspender o uso de telas eletrônicos 2 horas antes de ir para a cama, para que o seu cérebro entenda que você está desacelerando. Técnicas de relaxamento também são importantes. Colocar uma aromaterapia no quarto, uma música ambiente, né, um som ambiente, a leitura de um livro físico, que é extremamente importante, voltar, né, a ler livros físicos. Então essas pequenas atitudes vão melhorar a qualidade do seu sono, e isso é a higiene do sono.